Você acha a matemática chata? Tem medo dela? Tenho, acho muito difícil. Nem um pouco, gosto bastante, acho bem reconfortante para mim. Eu tenho. Às vezes sim. Não acho a matemática chata. E tenho medo. Acho e tenho. Olha, não precisa ter medo da matemática e ela também não precisa ser chata. Para isso, que tal associarmos a arte e a cultura da sua cidade com a matemática? Para colocarmos arte, cultura e matemática tudo no mesmo pacote, primeiro vamos para a cidade de Bezerros, localizada no agreste pernambucano, conhecida por sua rica cultura e tradições artísticas culturais. Com pouco mais de 60 mil habitantes, Bezerros ganhou destaque por ser um dos principais polos de arte popular do estado de Pernambuco. A cidade também é berço da Serra Negra, um dos destinos turísticos mais visitados da região, que encanta pelo seu clima e belezas naturais. Bezerros, a 107 quilômetros de Recife, nós temos atrativos tanto cultural como ecológico. Serra Negra, um brejo de altitude em transição, de 810 a 1.004 metros de altitude, com a temperatura média de 8 a 25 graus o ano todo, com os seus atrativos parque ecológico, anfiteatro e gastronomia, com os vários restaurantes ali na Serra Negra. Na parte cultural de Bezerros, temos o Espaço Papangu e Museu da Cidade. Temos o ateliê do nosso Memorial J. Borges. Temos Bacaro, Pablo, levando a xilogravura para todo o mundo. E nada mais, nada menos do que o Papangu de Bezerros, como grande atrativo da nossa cidade. Único que nós temos é o Papangu. Bezerros, a terra do Papangu. Papa Angu, come angu por baixo da máscara. Confeccionamos a máscara de papangu de papel colê ou papel machê. Papel colê, papel rasgado em tiras, colocamos a primeira camada com água para não grudar no molde da máscara. Depois colocamos 8 camadas com grudo de goma ou cola diluída em água. Depois colocamos para secar, cortamos a rebarba e pintamos. Essa é a forma de fazer com papel colê. O papel machê, a gente coloca água, cola e papel triturado no liquidificador e vira uma massa de modelar. E aí a gente faz a máscara dessa forma com o papel machê, modelando a máscara com essa massa. A terra do Papangu, patrimônio cultural de Pernambuco, temos vários artesãos, como Lula Vassoureiro, Senhor Pedro, Josi e Cláudio, Josete, são todos esses que fazem a nossa terra do Papangu, com mais de 120 anos de tradição, continuar essa história. E já que a gente já está falando da arte bezerrense, que tal conhecermos um pouco mais dela? Porque além das máscaras dos papangus, a cidade também é um dos mais importantes polos de xilogravura do mundo, onde essa tradição se mantém viva e vibrante. Xilogravura. Não podemos falar de xilogravura se não falarmos do nosso saudoso J. Borges. J. Borges, ele era vendedor de literatura de cordel e precisava ilustrar o seu cordel. E aí o mestre Dila de Caruaru, que fazia xilogravura, fez a sua primeira xilogravura para J. Borges. E aí J. continuou esse trabalho. Apadrinhado por Ariano Suassuna, J. Borges foi lançado para o mundo através de coletiva de imprensa com vários jornais mundiais. Depois, J. Borges fez a agenda da ONU, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Foi entregue uma peça dele ao Papa Francisco, à Sagrada Família. E a última edição de J. Borges foi no Pontal da Barra da Tijuca, 200 quadros de J. Borges, que ele ainda vivo conseguiu ver uma reportagem ali no Jornal Nacional. Por isso, a xilogravura é tão importante para a nossa cidade de Bezerros, que o mestre J. Borges, patrimônio vivo do Estado, nos apadrinhou, a nossa cidade, como a cidade da xilogravura também, deixando 18 filhos, entre eles Bacaro e Pablo, continuando o seu discipulado. J. Borges, devemos a nossa homenagem. Para conhecer mais de perto essa expressão cultural, visitamos o ateliê de Bacaro Borges, um dos mais renomeados artistas nessa arte. A xilogravura é uma arte bem antiga, no nosso país. Foi trazido pelos portugueses. É uma arte milenar, de origem chinesa e trazida para o Brasil
e usada aqui através de, assim, era usada para meios de impressão, né? Foi um dos primeiros meios de impressão, de divulgação mais acessível no país. Então, desde do início da história do nosso país, ela tem sua importância, né? De um tempo para cá, vários artistas grandes da época, pintores, assim, na época do modernismo principalmente, começaram a fazer xilogravura. E hoje ela é tida como uma arte realmente de grande valor pela sua complexidade, pelo trabalho que se dá até ter o produto final, né? E no Nordeste brasileiro, com a ajuda de artistas como o meu pai, que um dos pioneiros na arte aqui no país, ela cresceu como um traço bem único, né? Onde os artistas mostravam sua história, a história do sertão, a história do Nordeste, os causos, os contos. E isso foi crescendo e hoje é um estilo, né? É como se fosse um estilo, é como se fosse um traço único que você bate o olho e diz: isso aqui é xilogravura. Pode até não ser, pode ser só um desenho, mas se tiver o traço, é xilogravura, né? Então é muito importante essa arte, não só para a gente que é artista, né? Mas para o público. É muito importante e o mais importante é uma das coisas que meu pai deixou como legado assim, um ensinamento, né? A gente transmitir, a gente passar o que ele deixou, o que ele ensinou a gente através de oficinas, a gente ministra oficinas e mostra como é que é feita a xilogravura, ensina realmente, forma artistas, às vezes não precisa ser artista, mas muda a mentalidade das pessoas, que ela vai ali saber, assim, o quão trabalhoso como é que funciona o processo, e ela vai valorizar mais e também vai transmitir isso para outras pessoas, né? A gente recebe muitos alunos, crianças, e a gente incentiva muito e mostra a importância de divulgar e de propagar uma arte tão importante, né? Que hoje é um símbolo do Nordeste brasileiro. Tá, até agora tudo certo. Porém, e aquela dúvida do início? Dá para associar tudo isso com matemática? Eu acho que não dá, não. Bom, eu acho que sim, porque tem muitos assuntos que envolvem, tipo, a forma de a gente desenhar como formas geométricas, trigonometria, a gente envolve muito triângulo, círculo, então eu acho que sim, tem como envolver, é difícil, mas tem como. Eu acho que não dá, não. Eu nunca consegui associar a arte com a matemática. Eu acho que sim, porque a matemática está associada a basicamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E a arte e a matemática, com certeza, devem estar ligadas. Bom, eu acho que não. Dá para associar arte e matemática? É claro que dá. Olha, para de fato tirarmos essa dúvida, nada melhor do que falar com quem realmente entende sobre educação. Para isso, fomos na ETE Maria José de Vasconcelos, uma escola técnica estadual localizada na própria cidade de Bezerros, onde lá vamos conversar com 2 educadores matemáticos que podem nos ajudar. Eles são Anthony e Lidiane. Enquanto professor de matemática bezerrense, desde 2022 eu venho desenvolvendo uma pesquisa com um grupo de colegas do Agreste Pernambuco que relaciona a matemática e a xilogravura. Essa pesquisa já rendeu 2 artigos e um resumo publicado em evento científico. A xilogravura é uma das técnicas de impressão mais antigas empregada em toda a humanidade. Hoje, com técnicas mais modernas, ela é muito mais um retrato artístico e cultural de um local, a exemplo daqui, no município de Bezerros, em que nós temos uma forte concentração da cultura da xilogravura, em especial por causa do mestre J. Borges, que é natural daqui e que difundiu esse tipo de xilogravura para todo o mundo. É interessante que a xilogravura ela envolve uma técnica que explora vários elementos da matemática, em especial da geometria, uma vez que, quando a imagem ela é talhada na madeira, ela precisa ser construída de maneira invertida, que é para que, no momento da impressão, possamos obter uma figura com as dimensões e as direções reais que a gente deseja. Isso porque
A técnica da reflexão, que é uma das transformações geométricas, envolve exatamente esse conceito abstrato de rotação no espaço. Um conceito que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil para o estudante compreender, mas que quando a gente traz num exemplo prático, em especial que eles gostam, fica mais acessível. A gente sabe, por exemplo, que uma mão é o reflexo da outra. E isso consegue se justificar porque eu consigo chegar em uma a partir da outra por meio de uma rotação de 180 graus no espaço. Ou seja, esse mesmo conceito de rotação no espaço é o que a gente emprega no momento de realizar a impressão da xilogravura. Um exemplo de particularidade da reflexão pode ser observado no processo de talhar da madeira, em que todas as letras precisam ser talhadas invertidas. Nessa obra do artista Bacaro Borges, a gente verifica cada letra invertida, com exceção dessa letra A da palavra experiência, o que resultou na impressão em uma letra invertida. O próprio Bacaro Borges relatou que gosta desse fato na sua obra, porque isso mostra o aspecto artesanal que existe no momento em que se constrói uma xilogravura. Então, o que aparentemente era um erro, só demonstra mais do aspecto artístico que existe na xilogravura. Além das já citadas reflexão e rotação, nós temos uma terceira transformação geométrica, que é a translação, e esta também é recorrentemente empregada na xilogravura. A translação consiste em você pegar uma figura e reproduzi-la em outro local do espaço, mantendo a mesma forma e direções. Em algumas situações, o cliente, ao invés de buscar a impressão da xilogravura, ele tem interesse na própria matriz, na própria madeira. Então, para reproduzir uma nova madeira com as mesmas características da inicial, existem algumas técnicas empregadas pelos xilogravuristas de pegar o que a gente tem em uma matriz e transferir para uma outra, que nada mais é do que uma translação. Em geral, são técnicas que utilizam papel arroz ou papel comum molhado com óleo, que permitem obter uma certa transparência que facilita o artista em fazer essa translação da figura, mostrando que todas as transformações geométricas são recorrentemente empregadas quando a gente trata de xilogravura. É importante a realização de projetos como esse para trabalhar as disciplinas de forma interdisciplinar. No caso da matemática, até desmistificar um pouco essa ideia dela como uma disciplina muito difícil. Então, quando ela está relacionada a outras áreas do conhecimento, sejam disciplinas curriculares ou aspectos culturais de uma população, o estudante consegue ver ela de uma outra forma mais atrativa. No caso de Bezerros, por exemplo, nós podemos relacionar a arte presente na xilogravura ou nas produções das máscaras de Papangu. Quando o estudante passa a ver a matemática aplicada a algo que pertence à cultura dele, ele tem a sua cultura e história valorizada e ele também passa a valorizar mais a história do povo de onde ele vem. Olha, Lidiana, a gente tem um convite agora para ti. Tu topa fazer uma intervenção em sala de aula com os teus alunos sobre essa temática que a gente está abordando? Claro, topo sim. Então vamos embora. A atividade que nós vamos desenvolver vai ser uma oficina de xilogravura. Os estudantes vão produzir com isopor ao invés de madeira, mas eles vão produzir xilogravuras e à medida que nós formos fazendo a atividade, nós vamos compreender como a reflexão, a rotação e a translação aparecem na arte da xilogravura. Olá, bom dia, pessoal! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a xilogravura nordestina, em especial a xilogravura produzida aqui na nossa cidade de Bezerros e como a matemática aparece dentro dessas obras de xilogravura. Algumas coisas falando de matemática envolvida nessa xilogravura e depois a gente vai fazer na prática, por isso que a mesa já tem alguns materiais que é para quando vocês forem produzir as xilogravuras de vocês, as icogravuras, certo? Vai fazer hoje? Hoje a gente vai produzir isogravura.
Porque talhar madeira é mais complexo e a gente precisaria de equipamentos mais difíceis que poderia até alguém se machucar. Então, o que a gente vai fazer é talhar isopor. E a gente vai usar esses isopores para produzir as nossas isogravuras com a mesma técnica da xilogravura quando produzida em madeira. Então, veja, o que a gente vai fazer agora? Cada um de vocês, na sua mesa, tem 6 bandejinhas. As mesas ficaram com mais pessoas, eu vou levar mais bandejinhas. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão criar algum desenho aqui dentro, o que vocês quiserem, mas contendo ou palavra ou número, para a gente ver esse ato de reflexão. E depois a gente vai, usando essas esponjinhas, usando o palito de dente, cravar, talhar no isopor. E aí, dá para associar arte e matemática? Hoje eu percebi que dava, eu não sabia, mas hoje eu percebi que dá e foi muito divertido. Anteriormente eu não achava que tinha como ter essa junção propriamente dizendo, mas eu achava que era uma coisa interessante. Eu achei bem interativa, achei uma forma bem legal da pessoa se expressar. Eu achei uma forma interessante de envolver a matemática e a arte, tanto para quem é mais envolvido em matemática, tanto para quem é mais envolvido na questão de artes. Eu acho que sim, foi uma junção ótima e que pode ser levada de uma maneira muito fácil e interativa. Bom, depois da atividade, eu consegui perceber que a matemática está em tudo, inclusive na arte, que foi passada para a gente, como a gente pode usar ela em várias formas e como isso também é divertido, né, para a gente. Agora eu confirmei realmente a pergunta anterior, que dá para conectar a matemática e a arte. Eu achei uma atividade muito interessante, porque isso não é uma coisa que a gente vai estar parado e vai pensar de repente, tipo, nossa, será que dá para ligar a xilogravura e a matemática? Mas quando você participa de algo como isso, você percebe que é realmente muito interessante. Antes, eu achava que não, dava para associar a matemática com a arte, porém depois da aula de hoje eu percebi que dá sim, e eu gostei bastante. Bom, eu achei que a atividade foi bem bacana porque ela faz com que a gente libere o nosso lado artístico. E é engraçado porque eu nunca imaginei que a xilogravura fosse tão interligada com a matemática, então eu gostei bastante. E eu que gosto muito de artes, adorei. Depois disso tudo, a gente viu que a matemática não fica só na sala de aula ou nos livros. Ela está na arte, na cultura e até nas tradições que fazem parte da nossa vida e história. Valorizar a nossa cultura e os artistas locais não é só importante, é algo fundamental. E a escola pode ser esse espaço onde a matemática e a cultura se encontram, se misturam e se torna tudo mais interessante. As possibilidades de ensino que a matemática nos oferece são imensas e quando a combinamos com a criatividade, elas se tornam infinitas. Agora, deixamos uma tarefa especial para você, caro espectador. Lembra das máscaras de bezerros e do processo de criação delas que mencionamos lá no início do vídeo? Que tal nos dizer como você acha que esse trabalho pode se conectar com a matemática? Use a criatividade e explore as possibilidades. Nós nos despedimos por aqui e que a criatividade esteja sempre com você. Até a próxima!